Amém. Glória a Deus. Já vou falar aqui agora para a gente aproveitar, né? A próxima ceia, na primeira ceia, na ceia do mês passado, nós fizemos a revolução espiritual, né? Essa ceia nós estamos fazendo a revolução familiar. Próxima ceia nós vamos falar sobre finanças, tá? Vamos falar sobre a revolução financeira. Porque acho que a igreja, ela está entendendo para os dois lados, né? Os exageros. É 8 ou 80. E na verdade, o dinheiro, ele não pode ser o nosso Deus ou o nosso dono. Mas ele é muito importante para que nós possamos viver coisas sobrenaturais, né? Quando nós temos nossa vida estabilizada financeiramente, nós avançamos, nós ficamos mais em paz, né? Quem fica nervoso com a falta da grana? Quem fica? Acho que todo mundo, né? Né? Mas nós cremos, o nosso Deus é dono de todo o ouro e toda a prata, né? E nós também temos que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas falam que para ser cristão tem que ser humilde, e as pessoas acham que a humildade está ligada à pobreza, é uma coisa que não tem nada a ver, sabe? Mas também, ninguém está aqui para falar para você tomar tudo que é seu, sabe? E nós precisamos aprender esse equilíbrio, porque quando nós honramos a Deus, Ele também nos honra e nós somos abençoados, sabe? Então na próxima cena nós vamos falar sobre isso, ok? Amém? Glória a Deus, vamos lá. Amém. Vamos abrir a palavra que está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Vamos começar pelo início. Gênesis 1, 27. Está escrito assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Até aqui tá bom, fecha seus olhos então rapidinho, fecha. Espírito Santo, fica à vontade aqui nessa noite, nos guia. Nós necessitamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa abrir o nosso coração, que o Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos e que nós possamos viver o Teu sobrenatural aqui nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor? Graças a Deus. Amém. Gente, por que falar sobre uma revolução na família? Uma coisa que é muito importante nós compreendermos é que Deus nos chamou para que nós possamos viver coisas maiores daquilo que nós vivemos. E nesse mundo, o inimigo ele sempre tenta distorcer aquilo que Deus criou. O inimigo sempre tenta distorcer as nossas bases. Por quê? Porque se ele distorcer as nossas bases, nós ficaremos frustrados e seremos infelizes, sabe? Você olha, por exemplo, a igreja, né? Quantas pessoas chegam aqui porque estão machucadas com a igreja? E é muito normal elas falarem: eu estou machucada com a igreja. E muitas vezes está machucada com pessoas. Mas o inimigo utiliza disso para que possa derrubar vidas. E uma coisa que muitas vezes nós não nos atentamos, e é de suma importância, e eu como pastor tenho conversado e visto muito sobre isso aqui, é o quanto o inimigo tem distorcido essa questão familiar. E essa questão familiar, ela é muito séria. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos reações, atitudes nas pessoas. E, gente, eu até peço um pouco de desculpa, porque isso provavelmente vai afetar muito a forma que você olha a família e talvez mexa em feridas que você tentou esconder por tanto tempo. Mas é necessário, toda revolução, ela não pode ser externa, ela precisa ser lá na raiz, sabe? E se eu te contar que muitas das atitudes que você tem está relacionada a problemas familiares que você tem, que você teve, ou que você viveu, às vezes atitudes que uma pessoa ela tem, é exatamente pela falta de um pai, falta de uma mãe, ou algum relacionamento frustrado que teve lá atrás, isso eu digo já entre homem e mulher, sabe? Se você for para observar, e quando nós conversamos sobre isso,
nós vemos muito essa distorção que o inimigo fez. E ele conseguiu, de certa forma, distorcer essa base que Deus criou. Por que eu abri logo em Gênesis? Porque quando Deus estava criando todas as coisas, no capítulo 1, no capítulo 1, ele instituiu a primeira família. Falou sobre Adão e Eva. E disse o seguinte, olha só, multipliquem-se, quer dizer, tenham filhos. Dominem sobre a terra. Deus instituiu a família no primeiro capítulo, dada a importância dessa instituição. E a família, ela tem sido destruída. A nossa ideia de família tem sido distorcida. E nós precisamos alinhar essas coisas hoje, porque eu não quero ficar vivendo por causa de frustrações passadas. Eu quero olhar para frente, viver uma revolução e viver algo novo. Viver a família conforme o padrão de Deus para a minha vida, amém? Vira a pessoa que está do seu lado e dá uma cutucada nela e fala assim, ó, não viva do passado. Deus quer te levar para algo novo. Amém? Então vamos lá. Mas que é interessante, se você for olhar em Gênesis, nos primeiros capítulos, ele diz o seguinte, fala assim, Deus fez isso aqui e era bom. Deus separou o céu, era bom. Deus criou, era bom, tudo era bom. E de repente ele olhou para o homem e viu o homem sozinho. E ele, pela primeira vez, ele disse o seguinte, não é bom que o homem fique só. E mais que criar a mulher, porque imagina a conversa de Deus com o homem, né? Era só Deus falando, o homem quieto. A mulher, ela veio para dar o ar da graça, né? Para dar dinâmica para a vida, né? Um pouquinho só, né, gente? Ou muito, né? Enfim. E o que acontece? Mais que isso, Deus criou relacionamentos. Deus criou a família para que possa haver relacionamentos. Naquele dia em diante, Deus falou, olha só, eu não quero que vocês vivam sós. Eu não quero que vocês vivam isolados. E o que nós estamos vendo no mundo hoje? Pessoas cada vez mais se isolando. Pessoas que cada vez mais estão em depressão porque estão sozinhas. Isso é o quê? É o inimigo distorcendo as coisas, sabe? E a família, ela é a nossa base. A família é algo que vai dizer exatamente o que você vai ser para o futuro. Se você for observar, você tem características dos seus pais. Você tem características da sua família. Você tem características das coisas que cercam, a forma como você enxerga o mundo. Por quê? Tudo isso você recebe aonde? Em casa. Por exemplo, quando eu me vejo aqui no altar, eu me vejo sim, principalmente por causa de um chamado. Principalmente porque eu creio que Deus me chamou para tal coisa. Mas eu via a vida inteira meu pai em cima do altar pregando a palavra. Então hoje, quando eu olho, eu falo, cara, isso é fantástico. Eu quero isso para minha vida. Você entende? É interessante, né? Lá em casa. É engraçado que tanto com relação a propósitos e direções, mas também com relação a costumes, né? Voltando a falar sobre propósitos primeiro, olha como é que é interessante essa questão de família, tá? Lá atrás, eu não sei se foi o bisavô, tataravô, ou o meu ou do meu pai, enfim, alguém lá atrás, das gerações lá atrás, eles, acho que saíram da Europa, vieram pro eu não lembro qual foi a questão, eu sou muito desligado com essas histórias, sou péssimo para gravar. E estava lá na geração da minha avó, né? E o que aconteceu? Um pastor foi lá dentro de uma fazenda, no sítio, né? E abençoou. É o que, teu avó? Oi? É o teu avô. Bisavô, tataravô, meu tataravô, né? Abençoou meu tataravô e falou, olha só, de você vai vir uma geração de pregadores da palavra. Era uma criança. Era uma criança que estava lá, que não conhecia o evangelho, que não conhecia nada da palavra. E um missionário foi lá e abençoou.
E quando nós vemos a sequência disso, o que acontece? Nós vemos pregadores da palavra, sabe? Isso vem da minha avó, e vem para o meu pai, e vem sobre a minha geração, vem meus tios, então, sabe? Pregadores da palavra. Por quê? Existe uma bênção. A palavra diz que tanto bênção quanto maldição, elas vão até a terceira e quarta gerações. Às vezes nós não entendemos, mas coisas que nós estamos vivendo, muitas vezes está ligado a uma maldição e muitas vezes está ligado a uma bênção. Sabe? Já observou, por exemplo, que muitas famílias, elas têm dificuldade, por exemplo, eu já vi, por exemplo, mulheres terem problema com casamentos. Todas as mulheres da família têm problema com casamento. Aí todo mundo se separa. Muitas vezes é uma maldição. Existem maldições que são hereditárias, sabe? Ligadas ao quê? Família. Eu falei isso aqui uma vez, né? Acho que eu falei aqui à noite, eu não sei se falei à noite ou se é de manhã. Uma vez eu estava orando aqui, e foi à noite. Eu estava orando aqui, e o demônio falou, olha, eu preciso levar alguém dessa geração. Eu já levei o pai, agora eu preciso levar alguém dessa geração. Foi pacto que foi feito por causa de família. Então, essa questão familiar ela é muito séria. E é engraçado, eu estava falando agora sobre também costumes, né? Nós somos muito fruto do meio que nós vivemos. Aprenda isso, tá? Aprenda isso. Muitas vezes, nós falamos que nós somos influenciáveis. Não, eu não sou influenciável. Eu sei o que eu quero, eu sei para onde estou indo. Mas já parou para pensar e observar que as tuas decisões, elas são influenciadas pelas pessoas que estão à sua volta? Quer ver? Uma pessoa, por exemplo, que vai para uma faculdade, ela começa a pensar de forma diferente. Por quê? Porque ela está lidando com pessoas que pensam em estudar, pessoas que pensam em avançar, pensam em crescer. Aí você lida com pessoas que estão desempregadas, ou que não quer saber de nada. Acontece o quê? Ela vai se acomodando, ela vai se acostumando com a vida. Entenda, gente, desempregado, ele pode ser aquela pessoa que não quer nada da vida, que existem muitas pessoas aqui hoje, não aqui hoje, em nome de Jesus, está repreendido, em nome de Jesus, né? Eu falo que a nossa geração, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser a geração nem. Nós temos que ser aquela geração que nem trabalha e nem estuda. Nós temos que, ou está trabalhando ou estudando, avançando, a gente não pode ficar parado, sabe? Então, é sobre isso. Agora, existem muitas pessoas que estão acomodadas, e talvez isso seja até familiar, cultural, ou talvez ela esteja junto com pessoas que pensam da mesma forma, sabe? Então, nós precisamos nos entender sobre isso. E sobre costumes eu estava falando, né? Lá em casa, na minha casa, por exemplo, eu sempre cresci, quando meu pai chegava à noite, falava, ó, minha mãe falava, teu pai quer ver filme, tem que ficar quietinho, tem que ficar calado, não pode dar um pio. O que eu aprendi? A não falar vendo coisa, vendo série, vendo filme, né? Aí com quem eu casei? A pessoa que fala durante o filme e a série. E eu fico maluco. Para mim isso aí... Aí sabe o que acontece? Eu sou aquele cara que presta atenção nos mínimos detalhes, né? E não sei se vocês já observaram que tem filmes e séries que são detalhes, eu sou apaixonado por elas, né? Aí eu tô vendo lá seríssimo, prestando atenção em tudo. Aí ela tá... Aí eu aumento. Aí ela fala, tô percebendo que você está aumentando. Aí quando ela quer falar, quando eu vejo que ela não vai parar, eu travo, né? Pum. Aí fala, meu amor, pode falar. Doido para ela parar de falar logo que me vê o filme. Aí depois que ela para, eu volto. Pum. Aí ela pega no celular. Eu estou prestando atenção no filme. Daqui a pouco ela, não entendi, por que aconteceu? Eu falei, para. São costumes. Sabe? Nós somos muito frutos daquilo que nós recebemos. Sabe? Na tua casa, na tua família, na tua vida. Por exemplo, pessoas que não tiveram, por exemplo, um pai na vida, elas geralmente tiveram que se lançar mais rápido para trabalhar, para lutar. Por quê? Pela falta de um pai. E isso com certeza distorceu a sua vida. Distorceu a forma que você enxerga o mundo. Você está entendendo? Pessoas, por exemplo, que têm famílias que estão destruídas. Gente, hoje nós vemos muito falar sobre separação, né? E por que há muita separação? Porque o padrão de família foi distorcido.
sabe? Quando nós casamos, é para sempre. Quando nós nos envolvemos com alguém, é para sempre. Você está entendendo? Não adianta, você que é jovenzinha aí, que só quer namorar por namorar, você está perdendo tempo. Você tem que investir em algo que vai ser para sempre, para a sua vida. Porque é isso que vai completar a sua vida. Nós temos que tomar muito cuidado, porque são propósitos de Deus, sabe? Muitas vezes nós erramos. Sabe por que nós erramos? Porque nós somos influenciados por tantas outras coisas. Mas nós temos que estar olhando para os propósitos. Então, o que é importante? A família é a nossa base, é a nossa estrutura. E o que o inimigo faz? Vamos lá, tá? O inimigo, ele tenta destruir as nossas bases. Aprenda isso. Bota isso na tua cabeça, que isso é muito sério. O inimigo, ele vai tentar destruir as suas bases. E se você não tomar conta e não prestar atenção, ele vai destruir as suas bases. E o que ele faz? Ele não destrói tudo de uma vez. Ele vai destruindo pouco a pouco. Ele vai atingindo pouco a pouco. Ele vai encontrando espaços e brechas para que possa entrar e te ferir. Destruir aquilo que Deus criou você para ser. Você está compreendendo? Vamos lá, preste atenção. A gente estava falando sobre até separação aqui, né? Uma separação com filhos, ela é muito complicada para os filhos. Por quê? Distorce toda a ideia de família. E sai todo mundo machucado. Muitas vezes, você não percebe o quanto as coisas que acontecem no meio da sua família distorcem quem você é ou quem Deus criou você para ser. Você está compreendendo? E por que isso? Porque, na verdade, o inimigo ele entra em brechas. Observa, por exemplo, um casamento, tá? Um casamento, ou um namoro que está visando o futuro casamento, muitos deles são destruídos não pelas grandes coisas. Eles são destruídos pelas pequenas coisas. Muitas vezes, as pessoas olham só para as grandes, né? Ah, aconteceu uma traição, aconteceu isso. Mas deixa de enxergar que, para acontecer muitas vezes uma traição, ela foi pouquinho a pouquinho, sabe? De pouco a pouco, algumas coisas foram acontecendo. E foi distorcendo a família, foi distorcendo o relacionamento. Aos poucos o relacionamento foi se esfriando. Aos poucos o relacionamento eles foram se afastando. Você está entendendo? E automaticamente, o inimigo que tinha um espaçozinho desse tamaninho, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Mas ele cresce devagar, ele cresce na surdina, ele cresce no silêncio. Porque se ele falar que está fazendo, você não vai enxergar. Quer dizer, perdão, se ele falar que está fazendo, você vai ver. E se você ver, você vai cortar ele, não vai? Antigamente, eu falo sempre isso, né? O demônio manifestava e colocava medo nas pessoas. As pessoas ficavam lá preocupadas em não desagradar os demônios, porque eles ficavam falando, dando show, querendo falar que fazia e acontecia. Aí quando a igreja percebeu isso e começou a repreender os demônios, né? E, gente, era demais. Eu lembro quando eu era mais criança, assim, ficava assim aqui na frente, tampado de pessoas endemoniadas, tudo no chão, endemoniadas. Era uma época de libertação, sabe? Era um povo muito idólatra, um povo muito, até envolvido com outras coisas mesmo, sabe? Mas ficava um monte de gente no chão assim, eu lembro que não tinha gente suficiente para expulsar os demônios, tinha que expulsar assim em quantidade. E era engraçado que de vez em quando um demônio saia tampado com o outro. Eles brigavam entre eles, cara. E eu ficava com aquilo, eu falava, quero chegar perto disso não, cara. Meu irmão não, meu irmão que se deixasse, ele criança, ele queria pegar para expulsar, né? Agora eu não, eu queria fugir, que eu falava, não quero papo com isso não. Mas, antigamente era assim. O que aconteceu? Eles começaram a aparecer, aí os pastores ou as pessoas iam lá, repreendiam, mandavam embora. Mandava embora, mandava embora. O demônio pensou, eu não tenho mais como colocar medo neles. O que eu vou fazer? Vou ficar quietinho. Vou agir quietinho. De pouquinho em pouquinho eu vou destruir tudo.
Se eu aparecer, eles vão perceber. Então, o que eu faço? Shhh. Por isso que você vê quase ninguém manifestando mais hoje. Porque eles mudaram a forma de trabalhar. Gente, até os demônios se atualizam. Se atualize também. Até eles. Por quê? Porque eles descobriram que aquilo ali não dava rolando. Você vê, por exemplo, pais, tomem muito cuidado. Quando vocês olham os seus filhos, não é da noite para o dia que a coisa sai do eixo. É pouco a pouco. É interessante que as crianças hoje, cada vez mais, elas mais cedo começam a ter, tipo um controle da vida, né? Cara, mais cedo. Uma criança faz chantagem com você, ela faz chantagem com a gente. Eu achava muito interessante que, eu lembro a Maria Clara, né? Hoje já está bonitona, daqui a pouco a gente tem que ficar... Eu falei que a gente vai ter uma espirgada, eu, meu pai, meu irmão, tem que tudo uma espirgada para quando chegar perto dela, enfim, tá enorme, né? Mas quando ela era neném, quando ela ficava com a minha mãe, era uma coisa. Quando ela ficava com os pais, era outra. Quando ficava comigo, com a Raiz, era outra. Por que isso? Porque ela sabia exatamente como lidar com cada um. Então, se nós dermos brecha, o que o inimigo vai fazer? Ele vai aos pouquinhos fazendo o quê? Distorcendo a relação entre pais e filhos. Hoje, por exemplo, muitos pais hoje estão trabalhando. Antigamente, geralmente o homem trabalhava, a mulher ficava em casa, né? Hoje, pela necessidade financeira, todo mundo trabalhando, e muitas vezes ou você paga alguém para ficar, ou você fica na casa dos avós. As crianças ficam na casa dos avós. A responsabilidade de criar é dos avós? É dos pais. Só que os avós, eles foram feitos para quê? Para mimar. Para curtir. Então, já parou para pensar como nós estamos fazendo gerações que são distorcidas? É culpa dos avós? Não. É culpa dos pais, é nossa. Eu falo isso para mim, falar é muito difícil, né? Porque a gente ainda não teve nosso filho, vamos ter, tá chegando a hora. Chegando a hora, calma. Agora, vocês ficam me impressionando, gente. Mas, como é difícil você criar um filho hoje. Saber o momento que você solta. Saber o momento que você puxa. Tem gente que está tentando travar. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, não vou falar quem é. Ela estava travando uma mulher de 22 anos. Eu não tenho coragem de soltar ela. Eu falei, meu Deus. Você está entendendo? Quer dizer, você automaticamente está criando uma pessoa que vai ter dificuldades em lidar com o mundo. Sabe? Se você for parar para observar, o que o inimigo está fazendo? Ele está, aos pouquinhos, distorcendo as coisas. Pais e filhos. Pai e mãe é pai e mãe. Filho é filho. Existe uma responsabilidade em cima disso. E sabe o que acontece? Hoje, muitas vezes, as pessoas não estão conseguindo lidar com isso. E sabe, aí, automaticamente, algumas coisas estão sendo distorcidas. Filho, obedeça a seus pais. A palavra diz, eu até separei aqui, está aqui embaixo, deixa eu ver aqui. Honra teu pai e tua mãe, Êxodo 20:12. Se você honrar teus pais, você vai ter vida longa aqui nessa terra. Você está entendendo? Tem um versículo em Provérbios não, deixa eu ver onde é que está isso, agora eu não lembro. Acho que é Provérbios 22:6. Fala, sabe o que para os pais? Não irritem seus filhos. Tem pai que fica brincando com o filho, irritando o filho. Não, pai tem que ser pai e mãe. Você tem que cuidar. Peraí, não. Aqui você pode ir. Não, aqui não. Aprenda a dizer não. Não é não. Está entendendo? Por quê? São brechas que nós vamos dando. Depois, quando você vê a coisa descambando, não adianta a gente ficar reclamando. E sabe o que acontece? Quando você passa um tempo sem cuidar de alguma coisa, aquilo ali vai crescendo, sabe? Aquilo ali vai crescendo. E se der mole, você perde o controle. Depois que você perde o controle para você puxar de volta, é muito difícil. Sabe? Então tudo na nossa vida, nós temos que tomar cuidado com o quê? O inimigo, ele não está brincando de ser inimigo.
Satanás não está brincando de ser Satanás. E a gente está fazendo o quê? Ah, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. E o inimigo está só o quê? De pouquinho em pouquinho, ele vai atacando. De pouquinho em pouquinho, ele vai influenciando. De pouquinho em pouquinho, ele vai destruindo. Relacionamentos que eram para ser tão maravilhosos, estão destruídos, distorcidos, por causa de besteira. Eu estava falando aqui sobre a questão, por exemplo, da televisão, da gente assistir coisas. Já pensou se a gente brigasse por causa disso? E, gente, pessoas que brigam por coisas muito menores que isso. Você está entendendo? Já pensou? São coisas pequenininhas, mas sabe o que o inimigo faz? Ele encontra essas brechas para poder entrar. E depois que ela encontra essas brechas para poder entrar, ele vai só se infiltrando e crescendo, sabe? Nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus nos deu uma instituição perfeita que é a família. É ela que nos acolhe, é ela que nos preenche, é ela que nos completa. Como é bom você chegar em casa e ter satisfação de chegar em casa. Que bom que eu cheguei em casa. Que bom, é aquela alegria. Porque eu sempre falo lá em casa, né? Eu brigo à vontade fora, agitação e tudo mais. Quando eu chego em casa, como é bom ter paz, sabe? E quando você chega em casa, que está tudo distorcido, é a pior coisa que existe. Então, nós precisamos nos preocupar. Por exemplo, vocês que são namorados aqui, digam amém. Amém. Vocês que são namorados, se preocupem antes de casar, não depois de casar. Bota as coisas no lugar antes de casar. Sabe por quê? Depois não adianta reclamar. Aprendam. Vai mudar depois do casamento. Não, muda antes, vai só piorar. Você está entendendo? Ah, mas tem que ser perfeito. Claro que não, gente. Não existe gente perfeita. Agora, gente, desculpa. Mas a olhada do Mateus para a Natália agora foi perfeita. Eu falei, tem que ser perfeito? Claro que não, ele. Sei por que eu sempre um homem olhando para a mulher. Sempre. Brincadeiras à parte, mas é sério, gente. Aprenda, existem coisas que elas são culturais. Cultura, ela muda, ela se adapta. Depois que você sai da casa dos seus pais, ela muda muitas culturas. Agora, caráter, só Deus para mudar, é muito difícil. Caráter, só Deus para mudar, é muito difícil. Então, quando você vai escolher a pessoa que está do seu lado, que tipo de pessoa que é ela que você está escolhendo? É a hora. Você está escolhendo alguém que vai ser sua base para o resto da vida. Então não dá para brincar. Não dá para ficar de mais ou menos. Você está entendendo? Você precisa o quê? Escolher muito bem. Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma coisa que é muito importante para que a gente possa compreender também, tá? Eu preciso alinhar umas nomenclaturas com vocês para que a gente não possa falar de forma distante. O que é família? Família é homem, mulher com seus filhos. Eu queria que vocês abrissem aí. Deixa eu agora que eu fiz uma bagunça aqui onde... Eu fiz uma bagunça aqui no que eu estava falando aqui. Deixa eu achar agora. E agora que eu não estou achando? Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos capítulo 10. Eu fiz uma sequência aqui, mas eu estou totalmente fora da sequência. Marcos capítulo 10, versículo 6. É isso? Vamos lá, Marcos capítulo 10, versículo 6. Está escrito assim, ó.
Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Vamos lá, tá? Aprenda a diferenciar o que é família e o que é familiar. Família é aquilo que está dentro da sua casa. As pessoas que estão dentro da sua casa é a sua família. É aquilo que Deus construiu. Familiar são seus pais, aqueles que moram fora, são aqueles que estão mais distantes. Por exemplo, lá em casa, né? Quando eu casei, eu deixei meu pai e minha mãe para poder juntar a Raíza. Então, a partir de agora, minha família é quem? Eu e Raíza. Meus pais são meus familiares. Eu devo deixar de honrar eles? Não, sempre. Porém, a minha família é quem? Raíza. Hoje as pessoas estão confundindo muito isso. Família é aquela que está dentro da sua casa. E você precisa tomar muito cuidado. Por quê? É responsabilidade sua da sua família. Eu sei que, por exemplo, gente, nós estamos falando aqui sobre muitos que estão aqui que estão vivendo essa parte distorcida. Alguém casou pensando em separar? Claro que não. Alguém construiu, muitas vezes a gente constrói uma família até por acaso. Mas por algum motivo, Deus instituiu a tua família dessa forma e você tem a chance de consertar a sua casa, consertar a sua família. E é muito importante que você coloque isso nos pés do Senhor. Senhor, eu quero a minha família abençoada, eu quero a minha casa próspera, eu quero que a minha família seja o exemplo. Eu não quero ficar vivendo distorções, sabe? Então, é muito sério nós falarmos sobre família, sabe? Então, para a gente alinhar, família é aquela que está dentro da sua casa. Entenda, existem pessoas, por exemplo, que adotam família. Como assim? Uma mulher que adota um sobrinho, sabe? Adota alguém que você traz para dentro da sua família, se torna uma família, tá? Então, existem essas partes. Existem os familiares e existem amigos próximos. Na palavra diz que há amigos próximos que são mais chegados que irmãos. Provérbios 18, 24. Né? São pessoas que são muito próximas, aquelas que são chegadas, aquelas que são familiares seus, sabe? O que deve é. Então, nós precisamos calcular isso. E o que acontece? Nós precisamos, a partir disso, trabalhar. E temos que tomar muito cuidado. Por quê? Eu vou falar sobre isso agora, mas já vou adiantar. Nós começamos de dentro para fora. O que é de dentro para fora? O que é mais importante para você? Família. A tua casa é responsabilidade de quem? Tua. Você começa de dentro. Depois quem? Familiares. Depois, amigos próximos, que são mais chegados que irmãos, às vezes, né? Pessoas que entram assim, buraco ali dentro da família, né? Dos familiares. E depois as outras pessoas. Às vezes, gente, nós damos mais valor a pessoas que estão fora do que aos nossos próprios. Você está entendendo? Nós temos que tomar muito cuidado. Existem, por exemplo, eu já vi muitas vezes, pessoas que chegam aqui na igreja é uma coisa, com as pessoas, quando chega dentro da sua casa é outra totalmente diferente. Você vai conquistar a sua família? Não. Existe um preço a ser pago por isso. Então, a palavra diz que nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que estar atentos à nossa família. E eu queria dar 3 passos para a revolução na família, tá? 3 passos. Se puder, anota, tá? Porque eu quero que depois você faça, sabe o quê? Durante a semana você ore por isso. Se você puder, anota, bota no celular, no seu celular aí, manda para aquele grupo que é só seu mesmo, né? Aquele grupo que é você e você. Todo mundo tem um, né? Vamos lá, 3 passos para a revolução na sua família. Primeira coisa, eu já dei algumas pinceladas aqui, agora nós vamos só alinhar para fechar, tá? Primeira coisa, esteja atento às astutas ciladas de Satanás. João 10:10, Evangelho de João 10:10, diz o seguinte: o inimigo ele veio para quê? Roubar, matar e destruir.
O inimigo, ele vai fazer o que com a sua família? Ele vai roubar, matar e destruir. Esteja atento com as brechas, esteja atento com as ciladas dele. Às vezes, ele vai colocar você para brigar, sabe por quê? Porque ele quer destruir. Você está entendendo? Então, o que você precisa fazer? Você tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes não é tão simples pedir uma desculpa. Às vezes as pessoas têm dificuldade de pedir desculpa. Às vezes ficam lá disputando quem fala mais alto um com o outro, disputando quem está certo e quem está errado. Isso pouco importa. O importante é a tua família, a tua casa. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Você discorda? Há pessoas que ficam com orgulho tão alto que elas vão destruindo pouco a pouco a sua família, destruindo coisas bestas. Gente, tomem cuidado com as palavras que são lançadas ao vento. No momento de uma briga, toma cuidado com aquilo que você fala. Você pode destruir o resto da tua vida, a tua família, por causa de uma palavra. Porque aquele que fala, ele esquece. Aquele que escuta, fica gravado. Por exemplo, marido e mulher, namorados, tomem cuidado com aquilo que vocês falam. Porque vocês podem destruir a pessoa que está do seu lado. Pais e filhos, tome cuidado com aquilo que você profetiza sobre a vida dos seus filhos. Às vezes você está falando, ele não tem mais jeito não. Você está profetizando sobre a vida dele. Você está entendendo? Toma cuidado. Irmãos, pessoas que são próximas, tomem cuidado. As palavras, elas destroem. Aí você vai falar, sabe o quê? Mas eu não fiz nada, mas você lançou palavras erradas na hora errada. É melhor você não conversar na hora errada. Está nervoso, está agitado? Não converse. Mulheres, esperem. Mulher não quer esperar, né? Mas espere, sabe por quê? Uma palavra lançada errada fica anos ali machucando. Você está entendendo? E sabe o que acontece? Muitas pessoas, e eu vou falar aqui bem claramente, pessoas que estão aqui, estão vivendo conforme palavras que foram lançadas lá atrás. E estão vivendo frustradas por causa disso. Você está entendendo? Tomem cuidado. O inimigo, ele fica de toda forma tentando abater. O inimigo fica tentando de toda forma destruir. A gente precisa tomar cuidado. São ciladinhas, sabe? Coisas que a gente não enxerga. Coisas que são bonitinhas, que a gente não vai... Às vezes a gente não enxerga. Está ali, só querendo atrapalhar a nossa casa, a nossa família. E nós não podemos aceitar isso, sabe? Primeira coisa, esteja atento às astutas ciladas de Satanás. Ele não está brincando. Você está dormindo, ele está pensando como destruir. Tem casal aqui que é atrapalhado até por sonho. Você sabia disso? Sabia disso? Outro dia chegou aqui, não lembro quem foi. E pior que acho que foi no culto da noite, eu não lembro quem foi. O marido chegou aqui, pastor, a mulher está brava comigo porque ela sonhou que eu traía ela. Mas eu não fiz nada. Aí a mulher falou, mas no meu sonho ele traiu. E estava chateada mesmo. Foi sério, gente. Eu só ri, eu vou falar o quê? As pessoas querem que a gente explique isso. Mas o que acontece? São coisas mínimas, sabe? Se existe essa desconfiança no seu coração, isso vai crescendo. Sabe qual é o nome disso? Cilada de Satanás. Por quê? É uma sementinha que está aqui, que ela às vezes vai crescendo, crescendo. Se você não matar, ela vai crescer. Está entendendo? Então, voltando aos namorados, né? Escolham bem antes de casar. Se casar, confie 100%, vai embora. Não pode ficar com duvidazinha no coração, não. A dúvida, ela é uma praga. Ela destrói, sabe? Gente, ciúme é uma praga, ciúme destrói. Às vezes é um ciúmezinho só, mas, cara, eu nunca vi um ciúme ser bom. Porque, às vezes ele está totalmente dominado e controlado, mas daqui a pouco ele sai totalmente do controle. E depois que sai do controle, é um abraço. Está entendendo? Deixa eu falar aqui uma coisa rapidinho. Astuta cilada de Satanás, tá? Quando a palavra diz, por exemplo, a palavra diz que beber não é pecado, que a bebedeira é pecado, correto?
Nós temos que tomar muito cuidado com uma coisa. Primeiro, tá? Quando a palavra diz isso, ela fala lá do passado, principalmente sobre vinho. E o vinho no passado, ele não recebia o álcool que recebe hoje. Portanto, a fermentação dele era uma fermentação natural. Agora, a gente aqui condena? Não, a gente não condena. A gente segue o que a palavra está dizendo. Porém, você já viu algum trabalho lá do outro lado ser feito com Coca-Cola? É feito com o quê? Só bebida. Bebida é uma maldição, cara. Sabe? Bebida é uma maldição. Existem famílias aqui que foram destruídas por causa de bebida. Existem situações, a bebida, ela tira você do seu eixo, ela tira você da sua forma de pensar normal, ela deixa as pessoas mais soltas, elas fazem coisas que elas não fariam se não tivessem bêbadas, não é isso que acontece? Então isso é uma praga. Não aceita bebida dentro da sua casa, a gente orienta isso. Não aceita bebida dentro da sua casa, porque se você aceitar, quando você tiver problema não adianta reclamar. A tua igreja está te ensinando, os teus pastores, líderes estão te ensinando. Não beba, não aceita isso. Ah, é só um pouquinho, eu vou beber um pouquinho. Aí teu filho está vendo. Eu posso falar aqui porque o Vinícius já falou isso diversas vezes, né? Ele falava, Vinícius teve muito problema com bebida. Ele falava que, Vinícius está aqui, estava catando ele. Ele brigava com um poste no meio da rua, gente. De tão brabo que a coisa ficava, né? Hoje é um homem de Deus abençoado, graças a Deus. Deus libertou. Deus transformou a família dele, chegou aqui, estava com a família destruída. Eu lembro quando o Vinícius chegou na primeira célula. A gente estava cantando, né? Eu lembro até a música. Só em ti confiarei. Eu cantando a célula, tocando violão, né? Tudo mais, todo mundo cantando. Quando eu olhei para a cara do Vinícius, o Vinícius estava assim. Eu falei, meu Deus, esse vai ser brabo de quebrar. Mas hoje aí é um homem abençoado, né? Super útil ao reino e ao Senhor, família abençoada. Sabe o que ele falou? Era o Davi que falava? Davi falava, eu tenho vontade de beber para ficar igual meu pai. Não é um negócio assim? Quando eu crescer, vou beber igual meu pai, cara. Era isso que ele passava para os filhos dele. Você está entendendo? Por quê? Era influência. Era uma brechazinha que ele estava dando. Na verdade, era um buraco enorme que ele estava dando, né? Mas o que ele agora faz? Hoje ele vem para a casa do Senhor, ele traz os filhos dele para a casa de Deus, eles estão aqui todo domingo, sempre aqui, sempre gosta de ficar aqui andando, correndo, brincando. Por quê? Caminho. Mostra o caminho, a criança vai seguir. Você está entendendo? Então toma cuidado, não dá brecha. Não dá brecha. Se você der brecha, o inimigo vai entrar. Esteja atento às astutas ciladas de Satanás. Segunda coisa. Cuide dos seus. Tá? Eu estava falando sobre família, familiares, amigos próximos. Cuide dos seus. Eu queria ler o que está escrito com você. Aí em 1 Timóteo. 1 Timóteo 5,8. Primeira Timóteo 5,8. Vou acelerar aqui. Estou falando muito. Vamos lá, está escrito assim. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, olha como é que a Bíblia fala também sobre isso, né? Parentes, familiares, né? Sua própria família. Vamos lá, de novo. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Não sou eu que estou falando, é o que está escrito na palavra. Sabe o que acontece? Às vezes a gente está cuidando e está falando de Jesus para pessoas que estão fora. Mas a gente deixa de falar de Jesus para as pessoas que estão dentro da nossa casa. Isso é horrível. Ah, eu falei, mas eles não ouviram. Continue orando. Eu sei que tem pessoas que são mais complicadas e mais difíceis, sim. Continue orando. Não aceite a sua casa fora do reino. Não aceite a sua casa fora do amor de Jesus. Não aceite. Por quê? Já pensou se Jesus voltar hoje? O que vai acontecer? Aquelas pessoas que você ama vão ficar. E aí? Já pensou o que é você saber que você poderia ter feito mais e não fez? Já pensou quanto isso é sério? Então, pregue, quer queiram, quer não queiram ouvir. Fale do amor de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está entendendo? Isso nós temos que profetizar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Existem muitas batalhas espirituais, gente. Não duvidem disso.
Às vezes, por isso que eu estava falando, vamos orar hoje também sobre isso, para que Deus possa quebrar barreiras, sabe? Há muitas barreiras espirituais para destruir a nossa casa, a nossa família. E nós precisamos do quê? Nós precisamos orar, repreender o mal, porque a nossa casa, os nossos familiares têm que conhecer o amor de Jesus. Eles têm que ser libertos por esse amor, precisam ser transformados por esse amor, sabe? Então, segunda coisa, cuide dos seus. Às vezes, nós estamos mais preocupados com outras coisas e deixamos os nossos de qualquer jeito. Já pensou que tipo de pastor seria eu, por exemplo, se eu cuidasse de todo mundo aqui e se eu chegasse em casa e não cuidasse da minha mulher? Você está entendendo? É muito sério. Isso é palavra. A palavra diz como se eu negasse a minha fé. Então, muitas vezes, e eu dando apenas um alerta, né? Tem muitas pessoas aqui que fazem a obra. E tem o dia após dia aqui. E muitas vezes, gente, é agitado, muitas vezes tem muitos eventos e tudo mais. Só tomem cuidado com uma coisa. Tomem cuidado para cuidar da sua casa e da sua família. Sabe? Do seu cônjuge, dos seus filhos. Dê tempo para os seus filhos. Para de dar tempo para o celular e dê tempo para os seus filhos. Você está entendendo? Quantas vezes você já pegou a palavra para ler com ele? Quantas vezes você já contou historinhas de Jesus para ele? De pequenininho. Se você quiser contar depois, você vai ter mais dificuldade. Desde pequenininho, conta as histórias de Jesus, prega a palavra. Você está entendendo? Por quê? Gente, entenda. Não é para você sair daqui desesperado, não. Mas é para você sair daqui muito alerta. Porque existem muitas coisas que nós precisamos colocar no eixo. Dá para entender? Muitas coisas que nós precisamos acertar. Se nós estamos falando por revolução, nós temos que pegar o controle, assumir e falar, eu vou mudar. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu vou mudar. Então vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar do nosso relacionamento. Eu sempre falo, né? Lá em casa, por exemplo, a nossa vida é muito agitada. E nós conversamos sobre isso. Nós falamos, nós estamos na fase de construir, vamos trabalhar. Os dois. Vamos lutar. É uma loucura. Uma loucura. Às vezes a gente não tem tempo para conversar um com o outro. Outro dia eu quis falar sobre o culto aqui da noite, né? Que a Raíssa está sempre muito ativa. A gente fez reunião aqui na igreja, que a gente não conseguiu fazer em casa. Para vocês terem uma noção. É uma loucura. Só que todo ano, a gente separa uma semana para a gente viajar. Mas pastor, está sobrando dinheiro? Não, não está sobrando dinheiro. Está sendo pago já há alguns meses e vai ser pago mais para frente mais alguns meses. Não tem um centavo para viajar ainda. Mas Deus vai abençoar. Por quê? Porque se eu não investir no meu relacionamento com ela, daqui a pouco vai para o brejo. Você está entendendo? Então, cuide dos seus. Se preocupe em cuidar dos seus. A sua casa ela é muito importante. Teus familiares são muito importantes. Você está entendendo? Às vezes você tem um pai e uma mãe que não são do reino, não são da igreja, não conhecem a palavra. Prega o evangelho para eles. Prega o evangelho. Se você descobriu esse amor, não fique só em você. Às vezes é um primo, às vezes é um tio, alguém que está precisando ouvir a palavra. Não deixa ninguém de fora. Seja você a luz da sua casa. Seja você a transformação da sua casa, sabe? Ah, pastor, mas eu estou sozinho na minha casa. Seja você a luz da sua casa. Pregue a palavra. Não adianta ficar também chegando lá. Se você não vê Jesus, você vai para o inferno. Não é assim, gente. Se você não for comigo para a igreja, vai dar tudo errado na sua vida. Que Deus vai te amaldiçoar. Eu falei, Jesus. Gente, tem gente que fala isso, gente. Não. Você tem que mostrar o amor de Jesus. Sabe por quê? Porque vamos ser sinceros. A gente vive num mundo mau. Se você não tiver a bênção de Jesus, você está sem a bênção, você está sozinho. Automaticamente, quanta brecha você está dando para Satanás? Você tem que mostrar o amor de Jesus. E o amor de Jesus é aquele que transforma, aquele que cuida, aquele que vai curar as tuas feridas. Feridas dos seus familiares. Quantas pessoas você conhece, por exemplo, que não estão precisando desse amor? Precisando ser restauradas. Pessoas que estão cheias de dúvidas na vida. Pessoas que estão cheias de dificuldade de se relacionar. Pessoas que não sabem para onde ir. Outro dia eu estava conversando com um jovenzinho ali dentro. Ele estava cheio de problemas. Eu estava falando o seguinte.
Cara, você tem uma vida inteira pela frente. Agora, o que você precisa é descobrir os planos de Deus para a sua vida. Porque senão você vai ficar batendo cabeça por aí, você não vai se encontrar. Você está entendendo? Às vezes as pessoas, elas ficam muito preocupadas em ser felizes em momentos. Os momentos passam, mas o amor de Jesus nunca passa na nossa vida. É Ele sempre que nos completa, é Ele sempre que nos faz avançar, crescer, em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa e mais importante de todas as coisas. Josué 24:15, vamos lá. Josué 24:15. Está escrito assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses dos que os seus antepassados serviram, além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos. Vamos repetir essa última frase? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Deus em primeiro lugar. Ele está acima da sua família? Sim, Ele está acima da sua família. Ele está acima do seu casamento? Sim, Ele está acima do seu casamento. Ele está acima dos seus filhos? Sim, Ele está acima dos seus filhos. Porque toda vez que Deus estiver em primeiro lugar, Ele vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família. Sabe? Se a gente abrir Mateus 6,33, fala o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe o coração que eu faço lá em casa? Eu falo: Senhor, eu estou preocupado com o teu reino. Minha casa é sua, cuida dela. Você está entendendo? E Deus abençoa, Deus cuida. Por quê? Porque primeiro Ele. Eu não vou para a igreja porque eu estou tentando levar meu marido, ele não vai. Vai você. Bota Deus em primeiro lugar, depois Ele vem. Você mostra o caminho, Ele vai seguir. Meu filho não quer ir para a igreja. Não, vem você, mostra o caminho, chega em casa. Em vez de ser aquela pessoa chata, seja aquela pessoa que demonstra o amor de Jesus e conquista ela. Você está entendendo? É você conquistar, é você colocar primeiro Deus. E gente, muitas vezes nós estamos tentando fazer coisas pela nossa própria força. Entenda, se nós fizermos pela nossa própria força, nós vamos falhar, nós vamos vacilar. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e nós deixamos Ele à frente, Ele faz toda a obra sobrenatural na nossa vida. Sabe aquilo que você acha que pode parecer impossível? Isso aqui não vai acontecer. Ele faz, sabe? Ele é aquele que toca nos corações que estão vazios, nos corações que estão, sabe, sentindo falta de algo. É Ele que faz a obra. Mas essa pessoa que eu amo, vai ser muito difícil dela ouvir a palavra por você, mas se Deus quiser, Ele vai falar. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar primeiro o reino, buscar primeiro a Deus, colocar Ele em primeiro lugar em todas as coisas. Todas as coisas. Se você colocar o seu relacionamento acima de Jesus, acima de Deus, você vai ter problemas seríssimos. Não duvide. Coloque Deus em primeiro lugar. E o resto, tudo vai ser acrescentado, que Deus vai abrindo portas, Deus vai fazendo o sobrenatural, Deus vai mudando o que precisa ser mudado, sabe? Gente, nós vamos fazer agora a ceia. Deixa eu só dizer uma coisa antes de vocês levantarem. Quem aqui tem um familiar que você ama muito, mas que precisa ouvir a palavra e precisa ouvir esse amor de Jesus? Você tem? Tem. Nós vamos orar aqui hoje também sobre isso, tá? Durante a nossa oração. E nós estamos profetizando que Deus vai abrir portas, Deus vai quebrar cadeias, Deus vai mover o sobrenatural. E é muito importante, nós vamos falar agora, vamos orar por isso, e durante a oração, diga o nome dessas pessoas. Eu sei que às vezes é muita gente, mas fala pelo menos as principais, sabe? Profetiza essas pessoas. Semana que vem, o nosso culto vai ser diferente, tá? Eu não vou ficar aqui falando sobre família, não vou ficar aqui falando sobre... Eu vou falar sobre outras coisas. E isso é o quê? Para que Deus possa tocar, para que Deus possa falar, para que Deus possa tocar nesse familiar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e nós precisamos profetizar isso durante essa semana, sabe?
Deus tem coisas grandes para fazer em nome de Jesus. E o que vai acontecer? A partir de amanhã, convida o seu familiar, tá? Convida ele, fala assim, olha só, semana que vem, nós vamos fazer aqui uma unção das famílias, ponto. Unção das famílias. Nós vamos abençoar todas as famílias aqui. Aí você vai convidar essa pessoa, olha, lá na igreja nós vamos fazer a unção das famílias. Puxa, eu queria muito que você estivesse. Queria muito, ser muito importante para mim se você estiver, sabe? Então, nós vamos fazer essa unção. E nós profetizamos que Deus vai fazer grandes coisas na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu, assim profetiza sobre a sua casa. Eu profetizo que a minha casa será abençoada. Eu profetizo que a minha família será transformada. Eu profetizo uma revolução em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos?